Um evento fascinante aconteceu na antiga cidade de Jerusalém, onde história e fé se entrelaçam. A festa dos tabernáculos acabou de ser concluída em Israel, mas o que acontece a seguir é surpreendente. Começaram a construção do terceiro templo, um acontecimento profético que pode reconfigurar o mundo. Isso anunciaria o retorno do Messias, o que isso significa para o futuro do mundo e como se alinha com as profecias antigas. É exatamente isso que veremos nesse vídeo, então junte-se a nós enquanto exploramos todas essas questões e o impacto que esses acontecimentos terão. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Israel celebrou o festival de Sukkot, também conhecido como Festa dos Tabernáculos. Esta tradição hebraica tem grande significado para os israelitas. No entanto, este ano, o festival sagrado teve uma novidade que tocou os corações de muitos: a reconstituição da cerimônia de libação da água. Esse ritual sugere a construção do misterioso terceiro templo. O conceito do terceiro templo é de grande importância nas crenças religiosas, especialmente no judaísmo e em algumas tradições cristãs. A profecia é que o terceiro templo reconstruirá o templo sagrado em Jerusalém, sucedendo os dois primeiros templos. Central para essa profecia é a crença de que sua construção sinalizará o retorno do Messias, que trará um período de paz, redenção e renovação espiritual, com o terceiro templo como principal ponto de conexão com o divino. A expectativa em torno da construção é grande, principalmente entre as comunidades judaicas ortodoxas. Simboliza a realização de sua fé e o cumprimento de promessas divinas. O desejo pelo retorno do Messias e a fundação do terceiro templo são fortes em muitos crentes, representando o ápice de sua jornada espiritual. Para essas pessoas, o terceiro templo não é só uma estrutura física, mas um símbolo de esperança e intervenção divina. Assim, a recente celebração do Festival de Sukkot aproxima o povo de seus desejos mais profundos. Mas qual é o papel do Festival de Sukkot na construção do terceiro templo? E por que é tão significativo? O Festival de Sukkot, ou Festa das Tendas, remonta à história. É uma festa de outono de 7 dias que lembra a difícil jornada de 40 anos dos israelitas pelo deserto. Entre as 3 festas de peregrinação mais importantes, todos os homens judeus devem se reunir perante a presença divina em um local escolhido pelo próprio Senhor. No entanto, o festival vai além da mera celebração. Está ligado a eventos do templo na história. Em 1 Reis capítulo 8, versículo 2, encontramos o rei Salomão dedicando um segundo templo a Deus, um momento significativo. No livro de Esdras, capítulo 3, esta festa também marcou a restauração do templo liderada por Zorobabel. Para entender a magnitude deste evento, devemos mergulhar na história e na fé. A grande questão é: a construção do terceiro templo indica que o fim do mundo está mais próximo do que imaginávamos? Poderíamos testemunhar a chegada do Messias em nossa geração? À medida que nos aproximamos da construção do terceiro templo, não é surpresa que o Festival de Sukkot tenha sido escolhido para celebrar este evento marcante ligado à reconstituição da cerimônia de libação da água. Mas o que é exatamente a cerimônia de libação da água? Conhecida como Nisush Hamayim, em hebraico, ela já ocupou um lugar de grande importância durante as celebrações da Festa dos Tabernáculos. Embora já não esteja presente em nossos rituais modernos, foi uma parte amada e alegre da cerimônia da Festa dos Tabernáculos durante o período do Segundo Templo. Este evento festivo era famoso pela coleta de água, uma prática que ocorria durante as silenciosas horas da noite, culminando no derramamento de água da fonte de Siloé. Para a libação da água, na manhã seguinte, o sacerdote subia uma rampa até um altar de bronze no sagrado pátio do templo. Por 7 dias consecutivos, com reverência e júbilo, ele derramava uma jarra de água na bacia, deixando-a fluir graciosamente no altar. A alegria profunda experimentada neste ritual é capturada nas palavras da Mishnah. Aquele que nunca observou a alegria do ritual de coleta de água nunca provou a alegria em sua vida. Agora, vamos entender melhor o significado da cerimônia de libação da água, pois é uma peça essencial. A água usada neste rito sagrado era retirada da pura fonte de Gion, localizada a leste de Jerusalém. Esta fonte está intimamente ligada à unção do filho de Davi, o rei Salomão,
como descrito em 1 Reis capítulo 1, versículo 45. Na história, o rei Ezequias desviou as águas dessa fonte para o coração de Jerusalém, guiando-as através do túnel de Ezequias por um conduto subterrâneo. Estas águas chegavam ao amado tanque de Siloé, dentro dos muros antigos de Jerusalém. A importância dessas águas vai além do ritual, pois elas tiveram um papel crucial na ordenação da novilha vermelha, um rito sagrado de purificação detalhado no versículo 19. As águas sagradas, combinadas com as cinzas da novilha vermelha, eram os agentes de pureza usados para purificar aqueles que se tornavam ritualmente impuros ao serem aspergidos. Bom, agora contemplemos o significado deste momento para muitos fiéis. A construção do terceiro templo é vista como um evento profético de grande proporção. É visto como um farol que trará a presença divina de Deus de volta à Terra, fortalecendo a conexão entre a humanidade e o divino. Acredita-se que este templo sagrado se tornará um refúgio onde pessoas de todas as nações poderão se reunir para adorar o Todo-Poderoso. No entanto, no livro dos Tessalonicenses, revela-se um enredo diferente, no qual o anticristo surge como um prenúncio de engano e agitação. A profecia sugere que este figura inicialmente se apresentará como pacificador, mas revelará suas verdadeiras intenções mais tarde. Ele exigirá a adoração de todas as pessoas de cada canto da terra dentro do próprio templo construído para a adoração de Deus. Esta figura sinistra usará o terceiro templo como um palco para se elevar ao status de divindade, buscando minar a autoridade de Yahvé. E quanto à cerimônia de libação da água, como foi reencenada? A cerimônia foi realizada sob os olhos atentos de rabinos renomados, incluindo o rabino Israel Ariel, fundador do Instituto do Templo. Não foi apenas uma reconstituição, mas um reavivamento da história e fé. Imagine uma procissão levando um vaso dourado cheio de água, começando sua subida até o topo da montanha. Eles encontram um altar modelo adornado com ramos de salgueiro, refletindo os costumes antigos observados no templo destruído. Com profunda reverência, 2 Kohanim sobem ao altar de pedra no pátio interno do templo. Eles cuidadosamente colocam 2 cálices de prata no canto sudoeste, prontos para cumprir seu dever sagrado. Um Kohen derrama a água do frasco de prata, enquanto o outro despeja vinho do segundo cálice. Esses líquidos preciosos cumprem seu propósito, fluindo graciosamente em orifícios especialmente projetados no altar, uma homenagem viva a um ritual enraizado na história e na fé. A cerimônia culmina em uma bênção sacerdotal, o eco reverberando nos corações dos presentes. Mas esta profunda experiência não termina aqui. A cerimônia Raquel, realizada uma vez a cada 7 anos, segue. Um momento de renovação e reflexão espiritual que se conecta à essência da fé. Despejar a água era uma oração pela chuva no ano vindouro, simbolizando a dependência do povo em Deus para sustento em suas tradições agrícolas profundamente enraizadas. Ao nos encontrarmos nesta encruzilhada de história e fé, é essencial reconhecer que, embora a cerimônia de libação da água possa não ser uma prática essencial hoje, ela permanece integrada na rica tradição oral de Moisés. Sukkot é um festival que exala felicidade e conexão espiritual, e a libação da água é uma parte fundamental desta celebração alegre. Este ritual sagrado já durou impressionantes 15 horas dentro do templo, com celebrações continuando pela noite até a retomada do serviço do templo na manhã seguinte. Curiosamente, este era um festival que atraía nações de todo o mundo, transformando Sukkot em um dia internacional de adoração. Você sabia que a água usada para a cerimônia de libação da água é retirada da piscina de Siloé? A piscina de Siloé é uma referência bíblica significativa. Era o ponto de partida para os peregrinos que viajavam a Jerusalém para as festas bíblicas. Foi aqui, dentro dos limites das antigas muralhas da cidade no sudeste, que os peregrinos se purificavam ritualisticamente antes de seguir para o pátio interno do Monte do Templo para apresentar suas oferendas sacrificiais. A piscina de Siloé, uma fonte vital de água na antiga Jerusalém, foi usada para esta cerimônia durante a festa dos tabernáculos. A água retirada da piscina de Siloé simbolizava a dependência dos israelitas em Deus para água e bênçãos agrícolas. Os sacerdotes levavam esta água ao templo, onde era despejada no altar como um apelo pela providência de Deus.
especialmente pela chuva. As águas que enchiam a piscina vinham das fontes de Giom, seu trajeto orquestrado pelo túnel de Siloé, frequentemente referido como túnel de Ezequias, um testemunho da engenhosidade e devoção humanas. Esta piscina, historicamente conhecida como a Piscina Inferior, foi construída durante o reinado do rei Ezequias. Ela substituiu um túnel mais antigo, a Piscina Superior, que era vulnerável a intrusos e atacantes, um ato simbólico de segurança e santidade da fé. Onde fica o Talmude babilônico em todas estas cerimônias? A cerimônia marca a conclusão do ano sabático, conhecido como Shemitah. Esta ocasião importante coincidiu com a chegada de Rosh Hashanah. Segundo o Talmude babilônico, Shemitah é considerado o momento mais adequado para o Messias se revelar. Esta profecia é encontrada em Amós capítulo 9, versículo 11, que proclama: naquele dia levantarei a cabana caída, Sucó de Davi. O versículo afirma abertamente que o Messias aparecerá no primeiro ano após Shemitah. Pinta-se um quadro vívido de eventos complexos que devem ocorrer antes de sua chegada. O Talmude detalha ainda mais esses eventos, compartilhando insights sobre os dias que antecedem a vinda do Messias. Isso evoca um senso de antecipação, prometendo que a profecia será cumprida. No entanto, é vital entender que o Talmude babilônico não é a Bíblia em si. Em vez disso, representa os ensinamentos e opiniões coletivas de vários rabinos reverenciados, semelhante à compilação do Alcorão. Cada rabino contribuiu com sua perspectiva única, frequentemente oferecendo profecias distintas que eles acreditavam que deveriam preceder a chegada do Messias. Curiosamente, enquanto muitos olham para o Talmude e seus ensinamentos como sinais de eventos iminentes, existe um contraste acentuado nos sistemas de crenças. A fé judaica acredita que Jesus Cristo não é o verdadeiro Messias, nem aquele que veio ou retornará. Eles esperam a chegada do verdadeiro Messias, e os eventos mundiais servem como portentos de sua chegada iminente. A construção do terceiro templo é um testemunho dessa profunda antecipação. Ao navegarmos por essas complexas nuances de profecia, história e fé, torna-se evidente que essas ações, incluindo a construção do terceiro templo, a celebração da festa dos tabernáculos e a reconstituição da cerimônia de libação da água, são integrantes para o cumprimento das profecias bíblicas. Então, enquanto o terceiro templo se forma no horizonte da história, e enquanto crentes e buscadores da verdade se reúnem para ponderar sobre seu significado, reflitamos sobre a pergunta milenar: você acredita no que os judeus estão fazendo, ou possui outras opiniões sobre os preparativos para o terceiro templo? Sua voz, sua perspectiva, é uma parte essencial da narrativa multifacetada deste momento. Convidamos você a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo, para participar do diálogo e ilustrar este mosaico sempre em evolução da fé. Bom, a construção do terceiro templo e o renascimento da cerimônia de libação da água têm profundo significado na história e na fé. Esses eventos estão no centro de crenças intrincadas. Agora queremos saber a sua opinião sobre o assunto. Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Agora deixa eu te apresentar o Smartwatch X8 Max. Com ele, você pode monitorar sua saúde, contagem de passos, receber notificações de suas redes sociais, controlar suas músicas, suas chamadas e muito mais. Sem contar que ele é resistente à água e possui uma bateria que dura o dia inteiro. Uma combinação perfeita entre estilo e tecnologia. Peça o seu agora mesmo na loja Cloud Importados. Utilize nosso cupom Realidade10 para garantir um super desconto. E o melhor de tudo é que ele tem garantia incondicional de 14 dias. Caso você não goste do smartwatch por algum motivo, eles devolvem 100% do seu dinheiro sem questionar. Então, o maior risco que você corre é de perder essa oportunidade única. O link está na descrição.